Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa atividade da semana. Hoje é dia 14 de julho de 2020 e hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada, certo? Então, eu trago um problema para vocês, para a gente iniciar esse contexto. Para construir um tabuleiro de xadrez, precisa-se de papel, régua, lápis e tesoura. Cortamos o papel em formato de um quadrado. Agora podemos desenhar os quadradinhos, sabendo que são 64 quadradinhos ao todo, e eles devem ser todos do mesmo tamanho. Quantos quadradinhos faremos em cada um dos lados do tabuleiro? Essa é uma representação que envolve a questão de raiz quadrada, certo? Por quê? Porque eu sei o todo, que são 64 quadrados, e eu preciso saber quantos quadrados eu vou colocar na linha e quantos quadrados eu vou colocar na coluna. Então, esse é um problema que envolve a questão de raiz quadrada como resposta, tá? Esse é um problema que pode ser resolvido pela sexta operação básica da matemática, que é a radiciação, tá? Radiciação é o contexto de raiz quadrada. Como no tabuleiro de xadrez nós temos 64 quadradinhos, então 64 nada mais é do que 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8. Isso é para chamar a sua atenção que raiz quadrada é uma operação inversa da potência, certo? Elas estão juntas ali. Então, nós trabalhamos potência, trabalhamos as regras de potência, e elas vão ser muito importantes para que a gente consiga fazer o trabalho de raiz quadrada de uma maneira mais fácil. Ou seja, é possível desenhar os 64 quadradinhos no tabuleiro, dividindo cada lado em 8 quadrados. Quando descobrimos que o número 8 ao quadrado é igual a 64, efetuamos a extração dessa raiz quadrada. Então, eles são operações inversas. Então, a raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 são 64. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 são 25. Então, a gente vai estar trabalhando com o conteúdo de potência junto com o de raiz quadrada. O que vimos na aula anterior serve como esclarecimento para o assunto dessa semana. A radiciação é uma operação inversa da potencialização. A radiciação possui os seguintes termos, a gente vai se acostumar, que a radiciação, você vai ver que nós temos aí essa chavezinha para colocar a raiz dentro, o símbolo de raiz, que é chamado de radical, o índice, que é o número pequenininho que vai aparecer aqui na raiz quadrada, vocês vão ver aí ao longo do tempo, e o radicando, que é o número que fica dentro da nossa raiz. Vamos lá? Aqui. Dessa forma, no problema do tabuleiro de xadrez, representaríamos assim, veja, aqui nós temos o símbolo de raiz, que é o nosso radical, lembram disso? O símbolo de raiz é chamado de radical. O número pequenininho que aparece aqui é chamado de índice. E o número que fica dentro da raiz é chamado de radicando. Então, o nosso radicando é 64, nosso índice é 2, tá? Como é que a gente lê? A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Esse 2 aqui representa a raiz quadrada, certo? Como também na potência, lembram? O 2 era quadrado, o 3 era cúbico, lembra? Aqui funciona do mesmo jeito. A raiz onde esse númerozinho aqui for 2 é uma raiz quadrada, a raiz onde esse númerozinho aqui for 3 é uma raiz cúbica, tá? Segue a mesma linhagem de nomenclatura das potências, tá? Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte, esse 2 nem sempre é colocado pelos livros, certo? Esse índice, ele pode ser colocado ou não. Então, os demais, todos os outros são obrigatórios. Ao cubo, a quarta, a quinta, todos eles são obrigatórios. Ou seja, a única raiz que pode ser representada sem índice é a raiz quadrada, tá? Então, se você encontrar ela dessa forma aqui,
num trabalho, num problema, no livro e tal. Então, se ela tiver sem o índice, você automaticamente já sabe que ela é uma raiz quadrada, tá? Que esse é o único índice que pode ser colocado ou não, tá bom? Todos os outros índices são obrigatórios. E aqui, ó, eu coloquei algumas, tá? Para você relembrar e ver realmente a associação que nós temos com raiz quadrada, né? E a potência, que é a multiplicação de números iguais. Quem é a raiz de 1? É 1, porque 1 vezes 1 é 1. Do mesmo jeito, eu esqueci de colocar aqui, pessoal, se vocês quiserem, pode fazer essa anotação. A raiz de 0, né? A raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0, tá? A raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 são 4. Lembre-se que para identificar a raiz quadrada de um número, eu preciso identificar dois números iguais que, quando multiplicados, dão como resultado o que a gente está procurando. Por exemplo, quem é a raiz de 9? Então, eu preciso pensar. Quem é que eu multiplico? Ele por ele mesmo, que vai dar 9 como resposta. Então, seria 3, porque quando eu faço 3 vezes 3, dá 9. Tá? Então, é nessa forma, nesse formato que a gente raciocina, certo? A raiz de 36, então eu preciso pensar, peraí. A raiz quadrada é a multiplicação dos iguais, certo? Então, quando você tiver um número para identificar a sua raiz, você vai sair fazendo as multiplicações dos iguais na sua cabeça. 2 vezes 2 dá 4, não é esse que eu quero. 3 vezes 3 dá 9, não é esse que eu quero. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Opa! Encontrei. Certo? Então, raiz quadrada é a multiplicação dos iguais. São números iguais que você multiplica, certo? Então, por isso que a tabuada é tão importante. Você não vai ficar fazendo multiplicações aleatórias. Você vai multiplicar números iguais. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Sempre números iguais, certo? Então, eu estou procurando a raiz de 64. Aí eu começo. 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, até você chegar nessa raiz, certo? Então, aqui tem algumas raízes para servir de modelo para você e as raízes são infinitas, tá? Dentro do contexto de explicação, eu vou lhe dar uma tabelinha para você estudar, para servir como pesquisa para você, certo? Então, vamos dar seguimento. Os números que são quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito são todos esses números aqui, ó, que você faz uma multiplicação de iguais e acha o número que você está procurando, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 4, ou seja, esses números aqui, 9, 16, 49, 81, são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque existe uma multiplicação de números iguais que dá eles como resposta, tá? 81 é um quadrado perfeito? É. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Eu multipliquei dois números iguais e obtive como resposta o número 81. O número 25 é um quadrado perfeito? É. Porque quando eu faço 5 vezes 5, eu acho 25. Então, ele é um quadrado perfeito. Se eu perguntasse a você, 8 é um quadrado perfeito? Não, 8 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque, ó, quando eu faço 2 vezes 2 dá 4, não é 8. Quando eu faço 3 vezes 3 dá 9, não é 8. E não tem outro número igual nesse intervalo aí, né? Então, o menor é 2, que dá 4. O maior é 3, que dá 9. Então, não tem nenhum número igual que, quando eu multiplique, dê 8 como resposta. Lembre-se que raiz quadrada é a multiplicação dos iguais. Eu não posso multiplicar números diferentes. Precisam ser números iguais, certo? Então, o número 8 não é um quadrado perfeito, porque não tem como eu multiplicar números iguais para achar 8 como resposta. Então, ele não é um quadrado perfeito. Esse aqui é um grupo de quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16. Todos esses números que têm raiz, certo? Que tem resposta, eles são quadrados perfeitos, certo? Ó, aí aqui ele até ampliou mais, ó. E ele esqueceu de colocar o zero, certo? Eu esqueci toda vez de colocar o zero.
1, 4, 9, ó, 100, 121. Por que 121 é um quadrado perfeito? Porque quando eu faço 11 vezes 11, dá 121. 144 é um quadrado perfeito? É, porque quando eu faço 12 vezes 12, eu acho 144. Então, quadrados perfeitos são números que, quando eu multiplico números iguais, eu acho eles como resposta. Preste atenção nisso aí, tá? E como nós iremos proceder quando o nosso índice, que é aquele número pequenininho que fica na raiz, quando ele for 3? Porque nós estávamos trabalhando até o presente momento com o índice quadrado, não foi isso? Agora a gente vai trabalhar com o índice cúbico. Trabalha-se da mesma forma. A pergunta, então, deverá ser: qual é o número que, elevado ao cubo, resulta em 8? Ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar 3 vezes ele por ele mesmo, certo? Que vai me dar 8 como resposta. Então, seria o número 2. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 são 8. Ou seja, eu repeti o número 2 quantas vezes? 3 vezes. E encontrei o número que eu estava procurando. Então, é desse jeito que a gente faz raiz quadrada. Veja que ele é muito ligado ao conceito de potência, né? Porque 2 ao cubo não era 8 que a gente fazia? Número 2 repetido 3 vezes? Então, a raiz quadrada é do mesmo jeito. Só que ela precisa que você raciocine um pouco mais. Por quê? Porque ele te faz uma pergunta. E aí você precisa parar para pensar e identificar quem é esse número. Se a minha raiz é quadrada, eu vou procurar um número que eu vá multiplicar 2 vezes. Se é uma raiz cúbica, eu preciso ver que é o número que eu vou multiplicar 3 vezes, né? Vamos ver aqui como é que se lê a raiz cúbica de 8, tá? E essa raiz é uma raiz obrigatória. Então, esse índice sempre precisa estar aqui. Lembre-se que a única raiz que não tem o índice obrigatório é a quadrada. Então, você pode encontrar uma raiz quadrada que não tenha o númerozinho 2 pequenininho aqui. Mas essa é a única, tá? Todas as outras raízes têm obrigatoriamente que colocar o seu índice, tá bom? E aí, vamos comigo? Eu tenho aqui agora a raiz cúbica de 27. Aí eu preciso pensar, peraí. Quem é o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo, fazer uma multiplicação de iguais, não é isso? Para chegar no número 27, tá? Eu fiz aqui a multiplicação de 2, tá vendo? Chegou em 8. O próximo sequenciado que a gente ia fazer seria 3. Será que dá certo? Então, eu vou multiplicar o número 3 vezes e ver se a gente encontra a resposta. Ó, 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27, certo? Como eu consegui fazer essa multiplicação, significa que a raiz cúbica de 27 seria 3. É nessa sequência que a gente faz. Então, por exemplo, 2, 3 vezes, 3, 3 vezes, 4, 4 vezes, tá? Então, a gente precisa ir exercitando esse contexto. Veja, aqui eu tenho 64. Aí eu preciso pensar, peraí, quem é que eu vou multiplicar 4 não. Quem é que eu vou multiplicar 3 vezes, né? Porque a minha raiz é cúbica. E vou conseguir chegar em 64, tá bom? Eu acabei de fazer usando o número 3, então o próximo seria 4, não é isso? Ó, 4 vezes 4 são 16, e 16 vezes 4 são 64. Então, significa dizer que a raiz cúbica de 64 é 4, tá bom? Quem é a raiz cúbica de 125? É 5. Por quê? 5 vezes 5 são 25, vezes 5 são 125, tá bom? E como é que a gente faz agora se o nosso índice for 4? Ou seja, eu estou agora trabalhando com uma raiz quarta. Eu estou aqui com a raiz quarta de 16. Então, eu tenho que raciocinar, certo? E identificar que número
eu vou multiplicar 4 vezes, sendo ele igual, e eu vou chegar em 16 como resposta. Seria o nosso número 2. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16. Então, a raiz quarta de 16 seria 2, tá? Então, você veja que esse processo é igual. Eu só posso multiplicar números iguais. Né? Então, eu fiz aqui a de 2, então depois eu vou testar 3 e assim sucessivamente. Eu tenho aqui a raiz quarta de 81. Quem é que eu vou multiplicar 4 vezes, que vai me dar como resposta o número 81? Veja que o trabalho de raiz, ele faz com que você pare e pense. Você tem uma resposta final e você precisa encontrar o começo da conta. Quem foi que eu multipliquei 4 vezes usando o mesmo número e cheguei em 81? Foi o número 3. Ó, 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. 27 vezes 3 são 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Agora, veja que a quantidade de multiplicações vai aumentando. Então, se você tem dificuldade em tabuada, precisa estudar um pouquinho, tá bom? Olha essa. Quem é a raiz quarta de 256? Poxa, quem é que eu vou multiplicar 4 vezes e vai dar 256? Seria o número 4. 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 256. Significa dizer que a raiz quarta de 256 é 4, ok? E aqui eu coloquei uma pequenininha para vocês. Quem é a raiz quarta de 1? É 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar esse contexto de raiz quadrada, que agora a gente vai começar com o nosso exercício da semana, tá bom? Veja, um dos seguintes números, né, que eu tenho aqui, 17, 18, 19 ou 20, representa o valor da raiz quadrada de 324. Professora, como é que a senhora sabe que ela é uma raiz quadrada? Porque ela está sem índice. Lembra que eu falei para vocês que a única raiz que não tem índice é a raiz quadrada. E aí, como é que eu vou saber quem é desses 4 números que foram apresentados, quem é a raiz correta para ele? Se é uma raiz quadrada, eu vou multiplicar esses números quantas vezes? 2 vezes. Então, você vai fazer 17 vezes 17 e ver se o resultado dá 324. Se der, a raiz quadrada vai ser 17. Se não der, a gente vai para o próximo, 18. 18 vezes 18 e ver se dá 324. Se não der, a gente vai fazer 19. 19 vezes 19 para ver se dá 324. Se não der, a gente vai para o 20, né? Então, um desses 4 números que eu apresentei é a raiz quadrada de 324. E para você saber, você vai ter que fazer a multiplicação dele por ele mesmo. 17 vezes 17, 18 vezes 18, 19 vezes 19 e 20 vezes 20. E ver qual desses resultados vai dar 324. Ok? Segunda questão. O chão de uma cozinha de formato quadrado está coberto com 144 pedras de cerâmica quadradas. Quantas cerâmicas há em cada lado do chão? É o mesmo probleminha do tabuleiro, certo? Então, para que eu possa fazer esse cálculo, eu vou identificar quem é a raiz quadrada de 144, certo? Quem é a raiz quadrada de 144? Você precisa descobrir quem é que você vai multiplicar ele por ele mesmo, que vai te dar 144 como resposta. E aí você vai saber qual é a quantidade que você vai colocar em cada lado dessa cozinha. Ok? Vamos ver quem é que consegue descobrir isso aí. E aqui,
eu quero que você marque um X nos números que têm raiz quadrada. 25 tem raiz quadrada? Se tiver, você marca um X nele. 9? 9 tem raiz quadrada? Tem alguém que a gente multiplique ele por ele mesmo, que dê 9 como resposta? 51. 51 tem raiz? 100, 7, 81, 112 e 10. Tá? Eu quero que você marque um X para mim em quais desses números tem raiz quadrada. Ou só é necessário no seu caderno você colocar os números que têm raiz quadrada. Por exemplo, se 51 tem raiz quadrada, você anota lá no seu caderno. Se 100 tem raiz quadrada, você anota lá no seu caderno. No seu caderno, você só anota os números que têm raiz quadrada. Combinado? E para finalizar, nós vamos identificar as raízes que nós temos aqui, certo? E eu quero que você me explique o porquê dessas raízes aqui. A raiz de 9, a raiz de 4, a de 64, a de 81, a de 0 e a de 1. Ok? Bons estudos e até semana que vem.